Pessoal, eu não estava errado ontem. Eu não estava errado ontem quando o vídeo aqui desse canal foi sobre uma preocupação muito grande que eu tava na cabeça da expectativa versus a realidade da torcida do Fluminense perante a SAF que está por vir aí. E mais do que nunca, a SAF está perto de realmente sair no Fluminense, né? A última notícia, a penúltima notícia que nós tínhamos era de que foi agendada, né, convocada uma reunião do presidente Mário Bittencourt, do vice-presidente geral Matheus Montenegro, com o conselho diretor, conselho deliberativo e conselho fiscal, para trazer novidades sobre a SAF. Eu achei que a gente só ia saber essas novidades quando a reunião acontecesse, dia 14 de abril, 17 de abril, talvez, me recordo bem, meado de abril. Inclusive foi falado que possa ser até convocado uma coletiva para o Mário poder explicar isso para o torcedor. Só que, surpreendentemente, a notícia vazou. A notícia vazou e o colunista Lauro Jardim publicou tudo o que está sendo oferecido no mercado para os investidores em relação ao Fluminense. E, segundo o Lauro Jardim, o Fluminense vale 850 milhões de reais. 850 milhões de reais é o valor que está sendo estimado 100% do Fluminense. Não é por 60%, por 51%, não. É por 100%. Nessas horas, eu fico bastante incomodado mesmo, de falar sobre esse assunto SAF, porque eu não tenho um conhecimento profundo. Meu conhecimento é raso, mas raso como um copo de geleia vazio. É bem raso. Mas eu começo a pensar num Coritiba sendo vendido por 1,5 bilhão, na SAF da Portuguesa, que foi vendida por 1 bilhão, né? Entre outras SAF, eu devo estar esquecendo de alguma agora aí que foi vendido por valores exorbitantes. Santa Cruz, não sei se já saiu, mas falava assim, 1 bilhão de reais também. Eu sei que no caso da Portuguesa, no caso do Santa Cruz, tá incluído o estádio, né? Reforma no estádio e também esse investimento por 10 anos. E aí não precisa ser bom de matemática para saber, né? Se você faz um investimento de 1 bilhão e esse dinheiro tem que ser investido em até 10 anos, isso não é uma conta redonda, tá? A gente tá falando aí de 100 milhões por ano, que não vai mudar em nada, não mudaria, pelo menos em nada, as nossas condições atuais. Pro Santa Cruz, pra Portuguesa, lá pro Coritiba, talvez sirva. Não serviu. Coritiba tá na Série B, tá mal pra caramba aí mesmo, tendo virado SAF. Mas pro Fluminense não serviria, cara. E 850 milhões por 100%. E segundo o Lauro Jardim, o Fluminense, o BTG, na verdade, né, tá oferecendo uma proposta de venda de 60%. Se o Fluminense fosse vendido, ele seria vendido por 500 milhões de reais por 60%. E aí eu pergunto, 500 milhões de reais não é nem a dívida do Fluminense. Claro que se você for pagar à vista, esse valor baixa. Claro que tem outros detalhes mais profundos que eu desconheço. Cara, eu admito aqui pra vocês, tá? Eu admito toda a minha ignorância no assunto SAF. Eu realmente não sou um especialista, muito longe disso. Mas a falta de informação com a nebulosidade que fica no momento faz eu pensar que qual é a vantagem do Fluminense virar uma SAF por 500 milhões de reais? André, esse valor é só para investir no futebol ou esse valor está incluindo investimento no futebol mais a dívida? Pois é, eu não sei. E talvez ninguém saiba. Só quem pode responder isso pra gente é o BTG ou o Mário, né? Na verdade é o Fluminense, é o Mário, é o Fluminense que tem que dar satisfação pro torcedor, não o BTG. Só ele pode responder isso pra gente. Porque eu quero deixar claro aqui, tá, pessoal?
que praticamente tudo o que está escrito na nota, que eu vou colocar aqui na tela, na matéria, na reportagem do Lauro Jardim, é verdade, é verídico aquilo ali, tá? Pelo menos a maior parte das coisas que estão ali são verdadeiras, assim, não são aqueles chutes, é mentira, não. Procede mesmo, procede. Eu tô gravando esse vídeo aqui por volta de 11h44 e deixa eu ver aqui se eu consigo ver o horário que foi 9h22 que foi publicado essa matéria. 9h22. Vou colocar na tela para você, tá? 9h22. Eu tô gravando o vídeo quase meio-dia. Por que esse delay aí de quase 4 horas, André? 3 horas, na verdade. Porque eu tava buscando informações com especialistas. Já falei com vocês, eu tenho conversado com bastante gente do mercado financeiro. Tenho buscado bastante assessoria para falar sobre esses assuntos. Inclusive, recebi um e-mail gigantesco com uma aula de uma pessoa que pediu para, por enquanto, ficar em off, mas que mais para frente, nas próximas semanas e nos próximos meses, vai aceitar o convite que eu já fiz para participar de uma live comigo aqui no canal. E, cara, me deu uma verdadeira aula por e-mail sobre SAF, investimento, esse negócio todo. Tá? E mesmo assim eu continuo muito raso, porque é um assunto muito complexo. Então, assim, eu tô buscando informações e consegui confirmar realmente que praticamente tudo, ou quase tudo, que tá nessa publicação, sem mais delongas, tá? Que eu vou colocar aqui na tela para você, é verdade, ok? Vamos lá. Quanto vale o Fluminense? Veja os números da SAF Tricolor. Documento do BTG, destinado a investidores, avalia o valor do clube. Isso aqui foi vazado por alguma empresa, tá? Alguma empresa, não sei com qual intenção, para ajudar, para prejudicar, de sacanagem, não faço a mínima ideia o porquê. Alguma empresa que recebeu esse documento do BTG para avaliar se seria ou não investidora do Fluminense, vazou isso. Isso não era para ter vazado, mas vazou. E são essas informações que a gente está trazendo para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. Quanto vale o Fluminense? 850 milhões de reais. Quanto uma SAF aportaria no clube já neste ano? 270 milhões. Calma. Muita calma nessa hora. Estes e dezenas de outros valores constam do documento que o BTG Pactual vem apresentando a potenciais investidores interessados em participar do fundo que o banco, que foi contratado pelo Fluminense, se propõe a abrir para montar a SAF do clube. Os aportes totais somam cerca de 500 milhões. Um montante que seria usado para reforços e recompra de dívidas. Ou seja, 500 milhões por 60% seria usado para pagar a dívida e contratar reforços. Cara, não dá. Não dá. Não precisa ser nenhum especialista, não precisa ser nenhum gênio, não. Para entender que 500 milhões de reais para pagar dívida e para contratar reforços, não dá. O Fluminense na última janela, nas 2 últimas janelas, gastou na casa aí dos 200 milhões de reais, aproximadamente, contando a janela do meio do ano passado e agora de janeiro. Como é que você vai vender 60% do clube por 500 milhões de reais, incluindo investimento no futebol, mais pagamento da dívida? Pelo menos é isso que está escrito ali, tá? E, cara, peço mesmo com muito carinho a todos vocês. Se eu tiver... Uma coisa é você não concordar comigo e você pode discordar a hora que você quiser. Desde que você seja educado, não seja agressivo e nem ofensivo. Não precisa... Desculpa, Dezão, mas eu vou discordar de você. Não precisa pedir desculpa de nada, cara. Não sou o dono da verdade. Não tenho a pretensão de acertar 100% o tempo todo. Não tenho essa pretensão, não, cara. Tá? Você pode discordar da minha opinião. Fala, Dezão, eu tenho uma opinião diferente da sua. Minha opinião é... Escreve aí, irmão. Fica à vontade. Agora, tecnicamente, se eu estiver falando alguma atrocidade, por favor, me corrijam. Se você for especialista, se você entender sobre o assunto, e tudo que eu estiver falando aqui, tecnicamente, sobre o assunto SAF, que eu já falei que eu sou um poço raso de conhecimento sobre esse assunto, e me incomoda,
Porque eu gosto de falar de assuntos que eu domino. O que eu não domino, eu não consigo me aprofundar para não falar bobagem. Mas mesmo assim eu posso estar falando. Me corrija. Pode mandar e-mail para mim. O e-mail tá passando aqui o tempo todo. Olha o nosso e-mail aqui. sentimentotricolor@gmail.com. Esse aqui é o nosso contato oficial, junto com o direct do nosso Instagram. Me oriente, me mande mensagem, se assim for da sua vontade, tá bom? Mas vamos voltar pra cá. Não acabou, não. Não acabou, não. Essa frase era usada pra outra coisa, né? Mas vamos lá. Os aportes totais somam cerca de 500 milhões. O montante que seria usado para reforço e recompra de dívida. Metade seria feito ainda em 2025. E o restante em 2 parcelas, uma maior em 2026 e a segunda em 2027. A SAF compraria, por essa proposta, 60% do departamento de futebol do Fluminense. O documento do BTG não deixa dúvidas sobre quem seria o CEO da SAF. O atual presidente do clube, Mário Bittencourt. A ideia é que Bittencourt assine com a SAF um contrato de 5 anos, renováveis por mais 5 anos. Lembrando, o que eu tenho falado aqui sempre, ele se tornaria um funcionário do clube. Do clube não, da empresa SAF. Seria um funcionário. Não sei se ele ia assinar no PJ, na carteira assinada, sei lá. Não sei e nem quero saber. Não interessa também. Mas ele vai virar funcionário da SAF Fluminense. Então, por isso, um contrato de 5 anos, como se fosse um jogador de futebol, como se fosse um... Treinador não, porque o treinador não permite contrato de 5 anos. Eu vejo isso aqui muito parecido com um contrato de jogador, tá? Inclusive em relação à multa, porque se liga. Assinado por 5 anos, renovável por mais 5 anos, em que receberia um salário mensal e mais um bônus anual a depender do desempenho do time. Ou seja, é um jogador, irmão. É um profissional do mercado. Vai ter o salário dele, contrato determinado, e vai ganhar até bônus em caso de desempenho, título, acredito eu que seja isso. E de quanto seria o salário do Bittencourt? O documento não revela. Consta apenas que seria em linha com as melhores práticas do mercado global de futebol. Seja lá o que isso significa exatamente. Informalmente, fala-se em R$250 mil por mês de salário. Confirmo esse valor, não que o Mário vai ganhar esse valor. Confirmo que esse é o valor, na média, de um CEO de clube de futebol no Brasil. Tá? Essas pessoas que eu tenho conversado, repito, tem nada a ver com o Fluminense, tem nada a ver com futebol em si, né? É do mercado empresarial. Tá? Esses caras investem no futebol, mas não estão ligados a nenhum clube. 2 pessoas me informaram que um CEO em início, entre aspas, de trabalho, digamos que seria o primeiro trabalho do Mário como CEO, apesar dele já ser dirigente há mais de uma década, né? Juntando aí o período todo, fica na casa entre os 200 e os 300 mil reais. Tá? Especula-se que o Boto, lá no Flamengo, ganha até 3 vezes mais do que isso. Não sei se é verdade, não faço a mínima ideia. Também não tenho interesse mínimo de saber quanto o Boto ganha. Mas o dirigente português lá do Flamengo, né? Mas o que me passaram é isso, que fica realmente na casa entre os 200 e 300 mil reais por mês o salário de um CEO de um clube gigante aí do futebol brasileiro. Seguindo, se a SAF quiser romper o contrato antes do prazo, com o Mário, com o CEO, terá que pagar os meses restantes do valor total do contrato. Ou seja, o Mário vai fazer... O Mário, ou o CEO, no caso aqui é o Mário, né? Vai fazer um contrato de 5 anos. Pô, eu nem botei de volta aqui na tela, perdão. Achei que tava na tela aqui. Vai fazer um contrato de 5 anos, né? Se com, sei lá, 6 meses a SAF determinar que o trabalho é uma bosta, que quer demitir ele, pode demitir. Mas vai ter que pagar o restante do tempo de contrato. Ou seja, se isso aqui se tornar realidade, se isso aqui acontecer, o Mário, ou o CEO, seja lá quem for, que assumir o Fluminense, ele vai ter garantido 5 anos de salário. Assim como todo jogador de futebol. Repito, o que está sendo feito aqui é um contrato com um profissional
do futebol. Eu poderia incluir um treinador, mas o treinador, por lei, né, carteira assinada, se eu não me engano, ele não pode ter um contrato maior que 2 ou 3 anos, tá? 2 ou 3 anos. Se eu não me engano, são 2 anos. Tenho quase certeza que são 2. Mas pode ser que seja 3. Mas não passa disso. Um jogador de futebol pode assinar um contrato de 5 anos. O treinador, não. Então, esse caso aqui do que está sendo passado, o contrato do Mário, ou seja lá de quem for o CEO do Fluminense, é um contrato praticamente idêntico ao de um jogador de futebol. Assina o contrato, você fica preso a ele. Se não quiser mais, se ele não estiver fazendo um bom trabalho, demite, mas vai ter que pagar a multa. Assim também, como se ele fizer um bom trabalho e alguma empresa quiser contratá-lo, vai ter que pagar a multa também para poder tirá-lo daqui. É igualzinho a um jogador de futebol, tá? Estes números devem ser... É isso mesmo, né? Isso. Esses números devem ser apresentados por Bittencourt ao Conselho Deliberativo do Flu no dia 14 de abril. Bittencourt pediu uma reunião dias atrás a Ivan Perrone, presidente do conselho, conforme revelou o repórter Marcelo Neves. E assim se encerra a matéria do Lauro Jardim no jornal O Globo, tá? Nossa senhora, já tem 16 minutos esse vídeo. Eu falo demais. Mas é um assunto muito sério, né, cara? E eu falei que eu não ia influenciar vocês, nem pro bem, nem pro mal. Eu tenho a minha opinião formada. Vai ser muito difícil me segurar, tá? Porque eu não quero puxar campanha a favor da SAF, eu não quero puxar campanha contra a SAF. A minha obrigação aqui no canal, como pessoa jurídica, como canal, é te trazer o máximo de informações possíveis. Te municiar de todas as informações. E a partir daí você montar a tua ideia e votar, se você tiver direito a voto, fazer o que você quiser. Mas, cara, vai ser bem difícil eu me segurar e vocês não conseguirem perceber se eu acho isso legal ou se eu não acho isso legal. Assim, é foda, cara. Desculpe o palavrão, mas é muito frustrante, assim, pra mim. A expectativa que eu tô vendo que tá sendo criado na torcida do Fluminense, e aí a realidade, quando bate na porta, é uma SAF de 500 milhões de reais. Porra, só pode estar de sacanagem. Não é possível, cara. Não é possível, assim. Eu falo que eu não vou me expressar, que eu não vou dar minha opinião. Aí muita gente não entendeu porque que eu gravei esse vídeo aqui ontem. Se for pra virar SAF e o Fluminense virar um Real Madrid, ganhar tudo, vale a pena. Vai ganhar tudo com investimento de 500 milhões de reais entre dívida e contratação? Qual é a tua opinião, mano? Deixa aí nos comentários.